E a seguir nós temos a nossa função, que é a única que é realmente diferente. É a função de busca em largura. Diferente, mas não tanto. Então nós vamos ver com algumas pequenas modificações. A primeira pequena modificação que eu fiz aqui foi para evitar erros, evitar que a gente não possa fazer a busca mais de uma vez no nosso programa. Cada vez que nós formos fazer a busca é bom limpar todos os variáveis que foram setados como visitadas. Então todos os nós que foram setados como visitados. Então esse primeiro laço aí, for in lista de vértices e ponto limpo, é somente para dizer que consideramos agora todos os nós como sendo não visitados para que a gente possa começar a busca. Cada vez que a gente começa a busca, pode ser que a gente tenha feito uma busca anterior, e se a gente tiver feito uma busca anterior, muitos nós estão setados como visitados. Então é por isso que a gente limpa essa variável. Bom, a seguir, isso aqui não é absolutamente necessário, não faz parte do algoritmo, né? Nós simplesmente colocamos aí. A seguir, nós começamos aqui realmente a busca prometida, começa criando uma fila vazia. Essa fila vazia é a fila onde os nós, ou o número dos nós, ou o índice dos nós, serão guardados e controlarão o meu acesso, né? O meu acesso a, aos vértices, o meu acesso aos elementos que eu estou analisando. A primeira coisa que eu faço é verificar se o início é igual a fim, se esse início é igual a fim. Se for, então a meta já é o próprio início, não tem o que fazer, não tem nada a fazer. Simplesmente esperar que o usuário pressione a tecla Enter e retornar. Então vamos considerar que o início não é igual ao fim, que ele vai fazer alguma coisa. Se ele for fazer alguma coisa, o início não é igual ao fim. A primeira coisa que ele faz é pegar o primeiro nó, que é um nó cujo índice é o início, e marcar ele como visitado. Foi isso que nós fizemos lá com o A. Se você se lembra, nós pegamos o primeiro nó, que era o A, marcamos ele como visitado. Bom, aqui eu botei uma funçãozinha para cada vez que a gente visitar um nó, ele vai ser impresso no vídeo. A gente vai ser impresso a sequência porque os nós são visitados. E a seguir, se esse nó foi marcado como visitado, eu coloco ele na fila. Uso o comando de append do Python. O append aqui não é usado como push. Vou apagar isso aqui. Ele é usado como append mesmo, né? Isso é uma fila, não é uma pilha. Push é uma propriedade, não é uma propriedade, perdão. O push é uma função que se executa sobre pilhas. Você empurra na pilha, push. No caso aqui, append é para acrescentar ao final da fila. Acrescentado o início ao final da fila, que ele não tinha nada até vazia, está iniciando agora, começa o primeiro é ele. Então vamos para frente. E aí ele tem um laço. Esse laço vai existir, né, enquanto a fila não for vazia. Enquanto o comprimento da fila não é igual a zero, enquanto a fila não é vazia, ele faz o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? A primeira coisa é ele remover de fato o primeiro elemento da fila. Nós fazemos isso, nós temos uma facilidade para fazer isso através de um comando pop do Python. O pop do Python, se eu não der nenhum número, ele retira o último elemento. Lembra que a gente usou ele no programa passado, nós usamos ele sem índice. Quando a gente usa ele sem índice, ele retira o último elemento. Mas se nós colocamos o índice nele, ele remove exatamente aquele elemento que nós especificamos. Então, no caso aqui, nós vamos remover sempre o primeiro elemento, que é sempre o elemento que está na posição 0. Então, nós removemos o elemento, apagamos ele da pilha e colocamos ele numa variável que eu chamei aqui de elemento atual. É esse elemento atual que eu vou trabalhar agora. Então, esse elemento atual, ele vai fazer o quê? Eu vou usar ele, né, para encontrar o primeiro adjacente não visitado dele. Eu sei que ele já foi visitado anteriormente, aqui em cima ele foi visitado, se for a primeira vez ele foi visitado aqui em cima, né? Mas se eu estiver executando esse laço pela segunda ou pela terceira vez, então significa que tem um outro elemento que foi recentemente removido da pilha pelo pop, e com ele eu encontro o primeiro elemento dele que não foi visitado ainda. Se esse V é igual a menos 1, significa que não existiu essa busca, foi essa função aqui, se esse V for menos 1, essa função não encontrou nenhum elemento adjacente que não seja visitado. E isso é aquela função que nós vimos lá em cima. Essa função existe aqui, tanto aqui quanto no outro algoritmo. Mas enquanto o V não é menos 1, enquanto o V for diferente de menos 1, o que eu faço? Primeiro eu testo se o V é igual ao fim, ou seja, se o V é a meta. Isso aqui é o teste de meta, para verificar se o meu V é a minha meta, já que a minha meta é um determinado nó que eu representei aqui com a variável φ.
ou com o número fim é o número que me representa a posição do nó, que é meta. Bom, se ele é fim, então ele é meta, ele encontrou. Então eu não vou fazer mais nada, eu vou mostrar ele, imprimir ele no vídeo, e depois eu vou dizer, imprimir também meta encontrada. E encerro por aqui mesmo o laço. Agora, se ele não é fim, aí ele foi visitado, foi testado, não é fim. Então eu registro ele como visitado, está aqui a função, registro ele como visitado, o vértice V, né? Eu mostro o V de qualquer jeito, imprimo ele e acrescento ele à pilha. É isso que a gente estava fazendo lá no graficamente, visualmente, aqui a gente está fazendo na hora do código. Bom, agora esse while aqui vai terminar, mas antes que ele termine eu tenho que voltar a calcular um novo elemento adjacente ao elemento atual. Isso eu tenho que fazer para que na próxima, esse comando aqui não vai ser mais executado, ele está fora do laço, mas ele vai ser usado de novo aqui. Então aqui ele pega o próximo elemento adjacente não visitado, coloca de novo e vê. Quando ele volta para cá, ele vai testar de novo subir -1. E aí fica repetindo, fica preso dentro desse laço interno, verificando de um por um todos os elementos adjacentes não visitados e colocando, inserindo eles na pilha. Insere na pilha, testa, insere, testa, insere, testa, insere, repete isso aqui até que não tenha mais elementos adjacentes a visitar. Se não tem mais elementos adjacentes a visitar, o que ele faz? Ele sai do laço interno e volta para executar o laço externo. No laço externo, o que ele faz? Ele verifica se a pilha ainda tem alguma coisa lá, a pilha não, desculpe, a fila. Verifica se ainda tem alguma coisa lá, o comprimento dele não é 0. Faz a mesma coisa, retira o elemento da posição 0, é exatamente o que a gente está fazendo manualmente lá, visualmente, e começa tudo de novo. Calcula o adjacente, né, ao elemento atual. Enquanto esse for... Aí depois que ele faz isso, que ele calcula o primeiro adjacente, ele entra de novo no laço, e começa de novo aquele processo. Calcula, ele verifica, ele registra como visitado, mostra e insere. Calcula, registra como visitado, mostra e insere. Calcula, registra como visitado, mostra e insere. Até cai fora. Cai fora, pega outro elemento, que dá pop 0 de novo. Ele vai removendo isso aqui e vai removendo de fora. O laço de fora é responsável por ir removendo os elementos da lista. Bom, quando ele faz isso, e se chegar um momento em que o comprimento da lista seja 0, então ele sai do laço externo, sai desse laço aqui, e executa o else do laço, mostrando imprime caminho não encontrado, busca sem sucesso. Bom, essa é a modificação, a verdadeira função modificada, a única função modificada no nossa classe graph. O que é que mudou agora no nosso menu? Nosso menu continua o mesmo, idêntico, tudo igual, apenas uma modificação só. É que ao invés de ser uma busca em profundidade, vai ser uma busca em largura. Nós colocamos isso aqui nesse print. Buscar o caminho, botamos aqui BFS, quer dizer, a busca agora em largura. E quando testamos a opção C, aqui, se a escolha é com a C, nós chamamos a função lá embaixo, grf.bfs. Lembrando que o grf é o nosso objeto graph. Então eu chamo a função bfs, passando para ele o início, o arco de início e o arco de fim. E aí ele executa a nossa função bfs, cadê ela? Está aqui. Executa essa função aqui. E essa função pode retornar com ou sem sucesso. Se ele voltar com sucesso, ele imprime meta encontrada. Se ele voltar sem sucesso, ele imprime caminho não encontrado. Busca sem sucesso. Observe que quando ele encontra, quando a meta foi encontrada, ele não tem registro do caminho entre um vértice e outro. Ele não tem esse registro, ele não guarda esse registro. Se você quiser guardar esse registro numa busca em largura, você tem que fazer algum subterfúgio, alguma função extra, alguma coisa extra, para que você possa encontrar o caminho. Uma das formas de fazer isso é, a cada nó que é gerado, como adjacente, registrar nesse nó quem foi o pai que o gerou. Se você fizer isso, tendo o nó final, você acaba descobrindo uma lista ligada de volta, de trás para frente, onde ele vai, a partir do filho encontrado, da meta encontrada, ele descobre quem é o pai dele e assim por diante até encontrar o raiz. É uma forma de você fazer, criar essa lista ligada para encontrar o caminho de volta. Mas a busca em largura ela não te dá isso pela estrutura própria dela, você tem que procurar de outra forma. No entanto, ela pode ser usada, por exemplo, para saber se um ponto qualquer
pertence, está ou não conectado àquele grafo a partir de um ponto raiz. Por exemplo, você pode usar para saber se o pino lá do seu circuito digital, de um determinado pino, está conectado no mesmo circuito que um pino B. Então, o pino 54 está no mesmo circuito que o pino 1, então você aplica, tendo o grafo registrado na memória, você aplica esse algoritmo de busca em largura e ele pode te dar a resposta que está ou não está conectado no mesmo grafo. Você pode, por exemplo, verificar se uma cidade de um país qualquer ela é coberta ou não é coberta por uma rede de transportes rodoviário ou ferroviário. Você pode ver se uma cidade X ou YZ tem ou não tem aeroporto, dado que você tem o gráfico contendo todos os aeroportos do país. Então, existem dezenas, diversas aplicações para busca em largura e essa é uma delas. Mas se você quer um caminho mesmo, a busca em profundidade seria mais adequada, justamente porque ela te dá de volta exatamente o caminho que ela encontrou.